Você que trouxe a sua Bíblia, eu falei aqui na outra quarta-feira, a gente precisa ter a nossa Bíblia em mãos, precisamos ter intimidade com a palavra de Deus. Imagine que agora acabe a luz aqui e a TV não funcione. Você precisa ter intimidade. Quanto mais eu manuseio a Bíblia, mais intimidade eu tenho com Deus. Não é só manusear para sentir a textura do papel, para sentir o cheiro do papel, é para ver a palavra, para meditar nela, amém? Lucas capítulo de número 22, a partir do versículo de número 54. Lucas 22, capítulo de número 54. Versículo 54. Aqui nós vamos ver, meus irmãos, uma história que chega a ser surpreendente. Todos nós sabemos que Pedro é uma das maiores referências de Cristo para nós. Pedro, aquele que tinha intimidade com Jesus. Pedro era aquele que tudo que era de mais reservado estava com Jesus. Quando Jesus fazia algo extraordinário de intimidade, Pedro era aquele que estava com ele. E nós vemos Pedro afirmar, um pouco antes desse episódio que nós vamos ver, que não importava o que viesse a acontecer com ele, que ele estava pronto para se entregar com Jesus Cristo, que ele estava pronto para ser preso com Jesus Cristo, e que ele estava pronto, inclusive, para morrer por Jesus Cristo. Quando eu digo eu estou pronto para morrer por Jesus Cristo, eu estou pronto para enfrentar tudo que vem sobre mim por conta do nome de Jesus, eu afirmo diante dos homens, mas sobretudo diante de Deus, que eu sou um cristão verdadeiro, que eu tenho uma identidade em Cristo que é sólida, que nada que vier me acontecer vai mudar, vai fazer com que eu perca a minha identidade. Pedro, quando faz esta afirmação, ele coloca no coração de Jesus, ou poderia ter colocado, melhor dizendo, no coração de Jesus, a certeza em Cristo de que aquele homem jamais o abandonaria. Mas Jesus é aquele que sonda os nossos pensamentos, é aquele que esquadrinha os nossos corações. E tudo o que nós temos no coração, Jesus sabe. Por mais que eu aparente, por mais que eu tente mostrar o que eu sou, Jesus sabe quem realmente eu sou, Jesus sabe quem realmente você é, e sabe tudo o que está no nosso coração, tudo. E Pedro, um homem de fé, um homem intempestivo, um homem que se lançava à frente de todos para defender a Jesus, comete algo temeroso. Ele perde a sua identidade. E nós não podemos perder a identidade que temos em Cristo Jesus. Capítulo de número 22 do Evangelho segundo escreveu Lucas, versículo de número 54, diz o seguinte: então, prendendo-o, o levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia-o de longe. Repete comigo: e Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. Repete comigo: assentou-se Pedro entre eles. Grave isso. Primeiro, Pedro seguia Jesus de longe. Segundo, Pedro se assentou entre eles. E com certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse: este também estava com ele. Porém, ele quem? Pedro, negou-o dizendo: mulher, eu não conheço. Porém, ele negou dizendo: mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, eu não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu.
E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. Nós estamos vendo uma cena em que um homem fervoroso, um homem que diz a palavra que a sua própria sombra curava enfermos, a sombra de Pedro curava enfermos, ele ia caminhando, as pessoas doentes eram tocadas pela sua sombra e eram curadas. Olha o nível de intimidade que esse homem tinha com Jesus. Para que eu tenha uma unção como esta, eu preciso ter uma intimidade extraordinária com Jesus. E Pedro tinha. Pedro andava lado a lado com Jesus. Pedro andava lado a lado com Jesus. Mas quando ele foi confrontado, quando Pedro foi confrontado de uma forma mais séria, a primeira coisa que Pedro perde é a sua identidade. Qual identidade, pastor? A identidade cristã. Nós somos cristãos. Paulo disse que nós deveríamos imitar a ele. Paulo, olha o nível de ousadia e o nível de intimidade que Paulo tinha com Jesus. Imitem a mim, pois Paulo sabia que se nós imitássemos a ele, Paulo, automaticamente estaríamos imitando a Jesus Cristo. Intimidade, identidade. Imagine só você dizer: não imita a Jesus não, pode imitar a mim. Faz o que eu faço e Jesus vai se agradar de você. Era esse nível de intimidade que esses homens tinham. Mas Pedro, com toda esta unção, com toda esta intimidade, quando foi confrontado, ele perdeu a sua identidade. Nós precisamos tomar cuidado, meus irmãos. Nós vivemos num mundo hoje em que nós, como cristãos, somos tentados e testados o tempo todo. Somos testados a quê, pastor? A mostrar a nossa fé. Nós vivemos em um mundo em que os valores do Evangelho, os valores de Cristo são desprezados. E muitos de nós, infelizmente, por medo de perder, perdem o que não poderiam perder: a identidade cristã. Mas se eu disser que eu sou cristão no meu trabalho, vou ser demitido. Falta de identidade. Mas se eu falar na faculdade que eu sou cristão, eu vou ficar sozinho. Falta de identidade. Mas se eu falar para aquela moça que eu quero namorar que eu sou cristão, ela não vai me querer. Falta de identidade. Nós precisamos entender o nosso papel. Nós precisamos entender a nossa identidade. Eu reflito a imagem de Cristo. Eu preciso refletir com as minhas ações a imagem de Cristo. As pessoas que ouvem a minha voz precisam ouvir a voz de Jesus. As minhas reações diante do confronto, da afronta, precisa refletir a identidade cristã. Eu não posso ter vergonha de ser cristão. Nós vemos feiticeiros vestidos a caráter em qualquer lugar. E tem gente que se veste como um cristão, fala como um cristão, se mostra como um cristão, mas não é cristão de verdade. Nós não temos mais tempo. Não temos mais tempo para brincar de evangelho. Ou nós estamos com Cristo, ou nós estamos no mundo. Ou nós somos de Cristo, ou nós somos do diabo. Não há meio termo. Não há meio termo. Ou eu sou, ou eu estou com Cristo, ou eu estou com o diabo. Eu estou a serviço das trevas, a serviço de Satanás. Isso é muito perigoso, meus irmãos. Muito perigoso. Muito perigoso. Nós vimos que Pedro, coloca o versículo 54, por favor, amor. Olha só o que diz o versículo 54. Então, prendendo, o levaram e o puseram na casa do sumo sacerdote,
e Pedro seguia-o de longe. Pedro seguia Jesus de longe. E aqui nós identificamos um grande problema. Um grande problema. O mesmo Pedro, quando estava se afogando nas águas e gritou por socorro, o texto diz que Jesus estendeu a mão. Estendeu a mão. Para eu poder segurar minha esposa e estender a minha mão, eu tenho que estar perto dela. Se ela grita agora por socorro, eu estendo a minha mão, porque eu estou perto dela. E era assim que Jesus estava com Pedro, quando Pedro precisou de Jesus. E é assim quando nós estamos com Jesus, quando nós precisamos de Jesus, que nós queremos estar perto. Agora eu tenho que estar perto de Jesus. Fui demitido, agora eu vou buscar Jesus. Minha esposa foi embora, agora eu vou buscar Jesus. Meu marido me deixou, agora eu vou buscar Jesus. A enfermidade veio, agora estarei perto de Jesus. Está errado. Está errado. Eu preciso estar perto de Jesus para que estas coisas não aconteçam. Nós estamos na contramão. Jesus está vindo ao nosso encontro e nós estamos fugindo da presença dele. Como Pedro, muitos de nós estamos longe, vendo Jesus de longe. Mas quando eu preciso de Jesus, ele estende a sua mão, porque ele quer estar perto de mim, ele quer comunhão comigo, ele quer intimidade comigo e com você. O próprio Deus em todo entardecer descia para ter com o homem, com Adão, e nós seguimos vendo Jesus de longe. Isso é perigoso, meus irmãos. Isso nos mostra que nós temos uma fé fraca. Uma fé fraca. Até quando nós vamos seguir Jesus de longe? Até quando a minha vida vai refletir uma fé frágil? Uma comunhão fragilizada, que pode ser quebrada a qualquer momento. Um primeiro confronto, Pedro negou a Cristo. E você? E o Senhor e a senhora, quando tem sido confrontado, tem visto Jesus de longe ou tem estado perto de Jesus? Não podemos fazer como Pedro, vendo Jesus de longe. Nós precisamos parar com isso, meus irmãos. Olha só, eu até anotei aqui para não esquecer de falar isso para você, que eu julguei importante. Muitos estão na igreja, nós todos estamos na igreja, mas muitos dentro da igreja continuam vendo Jesus de longe. Como é que eu, estando dentro da casa de Deus, dentro da casa de Jesus, consigo vê-lo longe? Não faz nem sentido. Se eu for visitar você na sua casa, como é que eu vou te ver de longe? Como é que eu vou te ver de longe? Só se eu estiver fora da sua casa. E quando nós estamos fora de Jesus Cristo, nós seguimos Jesus de longe. E o que isso pode provocar? Aliás, as características de quem está vendo Jesus de longe. Repitam comigo, por favor. Querem as bênçãos, mas não querem compromisso. Querem o céu, mas não querem carregar a cruz. Querem ser chamados cristãos, mas não querem renunciar. É isso que a gente faz. Eu quero a bênção, mas eu não quero carregar a minha cruz. Mas Cristo já carregou por mim, pastor. Cristo já carregou por mim a cruz dele, a minha cruz. Mas Jesus disse que aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Se não fosse necessário eu continuar carregando a minha cruz, se não fosse necessário eu continuar negando a mim mesmo em todo o tempo, por que será que Jesus me disse, toma a sua cruz e me segue? Intimidade, identidade. Eu vi um filme uma vez com minha esposa, um filme cristão, e tinha um rapaz doente, e um professor de basquete que estava em conflito espiritual, e começou a treinar a filha desse rapaz, e foi visitá-lo no hospital.
Conversou com ele, e foi mais uma vez mais. E aí um dia, esse homem que estava doente perguntou: quem é você? Quem é você? E ele respondeu: eu sou o professor de basquete da escola X. Mas se não tivesse o basquete, quem você seria? Eu sou um professor de história. Mas se não tivesse a história, o que você seria? Eu sou pai, eu sou não sei o que. E falou um monte de coisas. E por último ele falou: eu sou cristão. E o homem enfermo perguntou: o que isto significa? Significa que eu sou imitador de Cristo? Significa que a minha identidade está em Cristo? Significa que eu vivo para Cristo? E o homem perguntou: engraçado, você me diz isso agora, mas ser cristão foi a última coisa que você disse. Está lá no final da sua lista, ser cristão. Não, mas eu poderia ter dito isso antes, mas não disse. Eu poderia ter mostrado isso antes, mas não mostrei. Identidade cristã. A primeira coisa, eu me lembro, minha esposa é minha testemunha, quando eu trabalhava ainda no mercado convencional, chegou uma funcionária nova na minha equipe, e aí a gente, o hábito de se apresentar um ao outro. A primeira, eu me lembro como se fosse hoje, primeira coisa que eu falei quando a minha chefe falou: James, se apresente. Era Larissa, né? Eu acho que é o nome da menina. Se apresente. Primeira coisa que eu falei: seja bem-vinda, Larissa, eu sou o James, sou cristão, minha esposa é cristã, minha família é de cristãos. Estou aqui na empresa há tanto tempo, blá, 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 blá. Mas a primeira coisa que eu disse a ela, e não estou falando isso aqui para me aparecer não, é que eu estou falando para você entender a sua identidade. A minha identidade é Cristo. A primeira característica que eu disse a ela sobre mim, ao meu respeito, foi: eu sou cristão. Eu sou cristão. Não importa o que vier, eu tenho que ser cristão. Não importa a ameaça, ou você nega Jesus, ou você nega a sua fé, ou você vai perder isso daqui. Não interessa. Não interessa, me perdoe até falar dessa forma. Não interessa o que eu vou perder. O que eu não posso perder é a minha identidade em Cristo. Eu não posso perder a minha identidade em Cristo. Coloca, por favor, Mateus 10:33, se eu não me engano. Olha o que diz Mateus 10:33. Mas qualquer que me negar, pronto. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai. Como é que eu quero ser honrado por Deus? Como é que eu quero ser aceito por Deus, se neste plano, que aqui é o nosso processo para estar eternamente com Deus? Mas como é que Jesus Cristo vai testemunhar de mim para o Pai, se na terra eu me envergonhei dele? Identidade cristã. Eu sou cristão. Eu sou cristão. Eu pertenço a Cristo e acabou. Mas se você é cristão, você não vai andar conosco. Eu ando com Cristo. Se você for cristão, você não vai participar daquela festa. A minha festa está em Cristo. A minha alegria está em Cristo. Se você não sair da sua fé, eu vou te demitir. Deus proverá. Deus proverá. Davi disse: eu já fui jovem, eu sou velho, mas nunca vi um justo desamparado. E por que é que eu tenho medo de dizer quem eu sou? Eu sou igreja de Cristo. Eu sou membro do corpo de Cristo. Eu sou templo do Espírito Santo. Esta é a minha identidade, e essa tem que ser a sua identidade. Quem é você? Eu sou cristão. A quem você serve? A Cristo. Quem é o teu dono? Eu pertenço a Cristo. Eu sou de Cristo. Tudo foi feito nele e por ele, e sem ele nada se fez. Isso inclui a mim e a você. Inclui a mim e a você.
Jesus disse que aqueles que Deus fez para Ele, Ele quer com Ele. Mas Ele só vai querer estar com você quando você decidir estar com Ele. Repete comigo: o medo faz negarmos a Cristo. O medo faz negarmos a Cristo. Nós vimos que Pedro se assentou entre eles em um dos versículos. Quem eram eles? Quem eram eles? Jesus estava sendo preso, Jesus estava sendo levado, Pedro o ouvia de longe, o acompanhava de longe, e aí nós vemos na palavra que ele se assentou entre eles em uma fogueira. Eles eram aqueles que perseguiam Jesus, eles eram aqueles que criticavam Jesus, e Pedro, outrora íntimo com Jesus Cristo, outrora a pedra, a rocha, e agora está sentado no lugar errado, com pessoas erradas, no momento errado, fazendo o que é errado. Nós não podemos, irmãos. Ontem o bispo, a gente foi ao monte ontem à noite, e o bispo falava para a gente o seguinte: não há mais comunhão entre treva e luz. Não há. Eu não posso mais permitir ter amizade com alguém que não serve a Jesus. Ah, mas é meu amigo de infância, eu sinto muito pela sua amizade. Mas você precisa escolher: ou você vai se assentar entre eles, ou vai se assentar com Cristo Jesus. Ah, pastor, mas assim é fácil falar. Não, não é fácil, meus irmãos. Eu também abri mão de muita coisa, tenho aberto mão de muita coisa. Eu já falei aqui, mas eu vou repetir, porque eu acho que nem todo mundo estava aqui. Na nossa lista de casamento, irmão, quantas pessoas eu convidei? Pode falar para o povo, quantas? Nenhuma. Eu peguei todos os meus lugares, todos os meus convites que nós acordamos, e falei: amor, toma. Ah, mas por quê? Não tem ninguém que eu queira chamar, porque todas as minhas amizades me tiravam do caminho de Jesus. Abri mão, eu suei para arrumar padrinho para o meu casamento. Eu não tinha amizade nem ao ponto de olhar: ah, o João é o meu padrinho. Eu não tive isso. Não estou dizendo isso para me vangloriar, não, mas é que eu tomei uma decisão e assumi uma identidade. Eu assumi uma identidade, e a identidade é de Cristo, e tudo que me tira de Cristo, eu não posso concordar, eu não posso compactuar, eu não posso participar. Não posso participar. Quando nós escolhemos, eu queria aqui fazer uma pergunta para você: quantas vezes nós também negamos a Cristo? Quando é que nós negamos a Cristo, pastor? Eu listei aqui 4 coisas. Primeira, quando escolhemos nos calar diante da injustiça. Pedro se calou. Pedro sabia que Jesus era inocente. Havia ali uma injustiça, mas Pedro se calou. E quantos de nós vemos coisas erradas, ouvimos coisas erradas, pessoas erradas vêm falar conosco de outra pessoa de uma forma errada, e a gente se cala? Quantos de nós vemos o menor sendo menosprezado, maltratado, injustiça na nossa cara, e a gente se cala? Quando nós fazemos isso, nós negamos a Cristo. Outro exemplo, quando escondemos a nossa fé para não sermos ridicularizados. Ah lá, é crente, sim, eu sou crente. Ah lá, diz que é cristão. Ah lá o quadrado, ah lá o fanático, ah lá o tolo, ah lá o enganado. Enganados são eles que não conhecem a Jesus. Quando nós fazemos isso, nós negamos a Cristo. Quando preferimos agradar os homens ao agradar a Deus. Eu estou vendo meu irmão no erro, mas eu não vou falar para ele que ele está errado. Imagina, ele vai virar a cara para mim. Quem já viu nas escrituras, ou em filme, ou ouviu alguma vez dizer que Cristo se preocupou em falar a verdade para alguém? Raça de víboras, raça de víboras, Jesus dizia: me digam como farão para escapar da ira do Senhor. Jesus não veio fazer amizade. Eu não estou na igreja para fazer amizade.
Eu amo a vida de vocês, mas eu não estou aqui para ser amado por vocês. Eu estou aqui para levar a palavra de Deus, para que você desperte, para que você se salve, para que você salve a sua casa, a sua família. Eu não quero que você goste de mim, eu quero que você ame a Jesus. Se eu falar algo que não está na palavra de Deus, ignore, pelo amor de Deus. Se eu disser algo para você fora do propósito de Deus, não me ouça. Não me ouça. Ignore. Mas se o que eu estou te passando, se o que eu estou te dizendo está de acordo com a vontade de Deus, ouça, escute e guarde. Guarde. Aquele que me ama é o que guarda os meus mandamentos, de Jesus, lá no livro de João. Pedro, meus irmãos, não foi diferente de muitos de nós hoje, que negamos a Cristo quando achamos necessário negar a Cristo, quando é conveniente negar a Cristo. Mas acredite, nenhum momento das nossas vidas convém que neguemos a Cristo. Ah, mas eu ia morrer, pastor. Morra em Cristo. Ah, o senhor morreria, pastor? Eu espero que sim. Espero que sim. Tenho fé para isso. Mas diante da situação real é que eu vou saber a minha decisão. Pedro, diante de uma situação real, escolheu se calar. Qualquer que me negar diante dos homens, também negarei diante do meu Pai. Repete comigo: o olhar de Jesus e o arrependimento. Coloca o verso 61, por favor. Isso. Mesmo capítulo 61. Ah não, perdão, é Lucas. Lucas 22, 61. O olhar de Jesus e o arrependimento. Nós lembramos que Pedro disse a Jesus que nada iria escandalizá-lo. Estou pronto para a prisão, estou pronto para a morte por você. Mas a gente viu que ele negou. E olha só, eu só de pensar agora, eu até me emocionei aqui, só de imaginar a cena. Imagine Jesus no momento que ele precisava de apoio. A gente fala que ele precisava de apoio, eu sei que ele era Jesus, que ele tem todo o poder, que ele poderia acabar com aquilo a qualquer momento. Mas naquele instante ele estava como um homem, como um de nós, como qualquer um de nós. E olha só o que diz a palavra: e virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito antes: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. Vocês conseguem imaginar Jesus dando um alerta para você, te dizendo que você vai fazer algo que vai desagradá-lo? Ele diz isso abertamente para Pedro: antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Pedro, imagina, Senhor, eu estou contigo para o que der e vier, estou pronto para a prisão, estou pronto para a morte. E quando Jesus ouve a negação de Pedro pela 3ª vez, a palavra nos diz que Jesus olha para Pedro. Imagine o olhar de Jesus. Agora, se na mesma hora Pedro se lembrou da palavra de Jesus, é porque quando Jesus olhou para ele, os olhos de Pedro cruzaram com os olhos de Jesus. Imagine Jesus olhando dentro do seu olho, você sabendo que você acabou de fazer algo que julgava impossível. E é isso que nós fazemos: pecamos, persistimos em pecar e não nos arrependemos. Gente, pecar, não tem como eu não pecar, não tem como, eu não sou hipócrita. Uma hora ou outra eu vou pecar, eu vou mirar, eu posso xingar alguém na rua, mas eu não posso me acostumar. A iniquidade é isso: quando eu peco e continuo pecando sem me arrepender. Imagine o olhar de Jesus para Pedro, e imagine como Pedro se sentiu naquele instante: neguei ao meu Senhor. Neguei ao meu Senhor. Nós não podemos mais negá-lo. Não podemos mais negá-lo. Então hoje Jesus está te chamando
para que você assuma a sua identidade. Qual identidade, pastor? A identidade cristã. Não neguemos mais Jesus com as nossas ações. Um dia nós iremos prestar conta das nossas ações. Um dia nós iremos prestar conta de tudo o que fazemos. É tempo de assumir a nossa condição de cristão. É tempo de lutar lá fora contra tudo e contra todos, mas mantermos a nossa condição de cristão. É isso que Jesus quer. É isso que Ele espera, que nós não neguemos, porque se nós o fizermos, Ele nos negará diante do Pai. E aí, meus irmãos, não haverá mais tempo. Não haverá mais tempo para se arrepender. Não haverá mais tempo para mudar. Não haverá mais tempo para fazer aquilo que deveríamos ter feito. Não haverá mais tempo. Não haverá mais tempo. Então que hoje, que exatamente hoje, neste momento, se algum de nós está nessa condição de Pedro, tome uma decisão. Tome a decisão de voltar para Jesus Cristo. Tome a decisão. É a melhor decisão que a gente tem para tomar. Seguir a Jesus Cristo. Amém? Que Deus fale mais ao seu coração, em nome de Jesus Cristo.